Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui com vocês sobre dois atacantes chegando, para o Cruzeiro para a próxima temporada. Inclusive o próprio Pedro Martins confirmou essa notícia, de que no caso o Cruzeiro está de olho de mais um centroavante para a próxima temporada. Que eu quero falar aqui com vocês então quem poderá ser essa outra opção para o ataque, muito mais de peça centralizado, até porque eu já falei para vocês, acredito que vai chegar outros pontas de velocidade. Se vocês quiserem, depois eu posso trazer um vídeo só sobre isso, só sobre essas opções para vocês. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a sua ajuda para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 41 mil inscritos. Falta um pouco menos de 15 inscritos no canal. Certamente, se você puder deixar seu like, se inscrever, nos ajuda bastante a chegar aqui a essa meta. Bom, eu quero começar falando primeiramente sobre a notícia do Rafa Silva, que eu até trouxe para vocês ontem em relação nas nossas redes sociais. Se você não segue a gente lá no Instagram, no Twitter, é só pesquisar Cruzeiro News 21. Em relação à volta do Rafa Silva, confirmada aí pelo Samuel Venâncio, o atacante então irá rescindir o seu atual vínculo com a equipe lá da Coreia do Sul, que vai até junho do próximo ano e deve chegar ao Cruzeiro. É aquela coisa, ele é um dos principais jogadores da equipe, tem jogado com frequência, inclusive como titular, mas eu diria que pelo custo que ele tem à equipe e o desejo dele de sair, não deve ser muito complicado para ter essa liberação do atleta que tem 31 anos de idade e pode sim também fazer esse papel como um centroavante, tá? Vou deixar os números dele aqui para vocês, lá no Jeonbuk Motors, que é o clube lá da Coreia. 25 jogos, 3 gols e 2 assistências. Pelo Cruzeiro no ano passado teve números melhores, 18 partidas, 6 gols e 3 passes. Eu acho uma excelente opção, tá? Já tinha comentado aqui com vocês que, na minha opinião, se ele tivesse continuado, poderia ter sido um jogador importante, por exemplo, para essa temporada. Até porque ano passado, os números dele foram 9 participações em gols em 18 jogos na Série B. Ou seja, a cada 2 partidas ele marcava um gol ou uma assistência, isso ele voltando de lesão, que se você for analisar, ele tinha jogado antes, somente em 2019, ficou basicamente 2020, 2021 e só retornou a jogar em 2022. Eu acho que é um atleta que, se estiver bem recuperado, pode sinceramente ser uma ótima alternativa para o Cruzeiro, assim como foi, por exemplo, o William, lateral direito, que teve seu contrato renovado. Ele não vinha jogando com frequência, o mercado olhava com desconfiança e depois dessa boa temporada pelo Cruzeiro, certamente caberia em vários times no Brasil. O Rafa Silva, acho que se ele tiver com uma condição física boa e ainda mais fazendo a função que ele pode fazer jogando centralizado, acho que pode ser uma peça bem interessante, não sendo um centroavante fixo, um cara de área, pode se movimentar bastante, lembrando que ele pode jogar também pelas beiradas, que foi o papel que ele mais fez pelo Cruzeiro, até porque o titular era o Edu e ele fazia esse papel de beiradas, tanto o Rafa Silva quanto o Luvanor na Série B do ano passado. Enfim, achei uma boa opção sim, tá? Ainda mais para complemento de elenco, para quem tinha Henrique Dourado, Matheus Davó, eu acho que é um grande complemento sim para o banco de reservas. E vou deixar aqui para vocês o mapa de movimentação dele lá na Coreia do Sul, que ele teve um bom desempenho, tá? Nota média lá no site SofaScore, 6.65 jogando na Coreia, 25 jogos na liga, 15 começou como titular, marcou 3 gols e uma assistência. Não foi aquele desempenho que a torcida gostaria, mas dá para ver aqui também que ele não jogou só centralizado, ele caiu muito também, tanto pelo lado direito quanto também pelo lado esquerdo. Já o mapa aqui dele pelo Cruzeiro, na Série B do ano passado, uma nota média boa também, 6.85. Não dá pra ver muito, o mapa ali, mas dá pra ver que ele caiu mais pelas beiradas, muito mais pelo lado esquerdo também. Destaque para aquele jogo contra a Ponte Preta, que ele marcou gols, deu assistências, enfim, 16 jogos na Série B, 6 gols e 2 assistências. Ótimo desempenho, e vale lembrar, dessas 16 partidas que ele jogou, apenas 6 na condição de titular, muito por conta dos problemas físicos, que ele vinha enfrentando, essa recuperação que foi importantíssima que ele fez no Cruzeiro. Acho muito bom, é um atleta muito querido aí pelo Paulo André, que já tentou trazer ele para o Atlético Paranaense em várias oportunidades quando ele trabalhava na equipe, e agora então trazendo mais uma vez para o Cruzeiro. Acho um ótimo nome, tá? De volta, já conhece o ambiente, não deu trabalho quando esteve aqui ano passado, tem tudo para agregar bastante. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Só de dar uma sequência, tem um recado aí para vocês da Betfair, patrocinadora aqui do canal e também parceiro oficial do Cruzeiro nessa temporada, patrocinadora master aí do Cruzeiro, que te dá um super bônus no seu primeiro depósito, vindo por esse meu link que vai estar aqui embaixo na descrição. Por lá é super simples de você procurar os jogos, as partidas, ainda mais essa reta final de ano, tendo partidas do Mundial, tendo também aí jogos, no caso, do futebol europeu a todo vapor, e ano que vem, principalmente com jogos aí do Cruzeiro, você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito, vindo por esse meu link aqui embaixo na descrição. Por exemplo, você
depositando aí a partir de R$ 65, você vai ter R$ 130, né, de saldo na sua conta, ou seja, dobrando o valor no seu primeiro depósito. Então, o link da Betfair vai estar aqui embaixo na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário fixado. Bom, então vou deixar essa notícia aqui para vocês, que o Samuel Venâncio trouxe, créditos para o portal Conexão Cruzeiro, que além do Rafa Silva, o Cruzeiro está de olho no mercado e quer mais um centroavante para a temporada de 2024. Então não é que vai chegar só o Rafa Silva e esse outro centroavante para o ataque do Cruzeiro, é que busca mais uma opção para jogar centralizado, e eu quero falar aqui sobre alguns nomes que foram especulados e outros que, na minha opinião, poderia ser uma boa alternativa, tá? Como por exemplo aqui, o Gonzalo Mastriani, vou deixar aqui para vocês, 30 anos de idade, o uruguaio que marcou 21 gols pelo América nessa última temporada, foi especulado no Atlético Paranaense, que quase fechou o negócio. E não é um valor totalmente fora da realidade do Cruzeiro, não. A pedida, então, seria um pouco superior aos 10 a 13 milhões de reais. O Atlético Paranaense chegou a 10 milhões por 50%, porém ainda não houve um avanço, né, junto com o América. O Cruzeiro até tenta a contratação do Emmanuel Martinez, também do América, acho um excelente jogador. Quem sabe se não pudesse trazer os dois, acho que agregaria bastante. O Mastriani, que anteriormente, né, já tinha ido bem pelo Barcelona de Guayaquil, 10 gols em 2022, 9 gols em 2021, 2020 10 gols, 2019 14, enfim, era um bom centroavante, mas esses números dele nesse ano pelo América foram muito bons, ainda mais que a grande maioria desses gols, né, se não tiver enganado, 12 ou 13 foram na Série A do Campeonato Brasileiro. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Você acha que o Mastriani seria esse nome ideal para jogar de centroavante? Estou curioso para saber. Bom, mais um aqui em relação ao atacante Luciano Rodrigues, que de acordo com alguns portais uruguaios, o atacante aí que é uma das maiores promessas, né, do futebol uruguaio, foi especulado no Cruzeiro e também em outros times do futebol brasileiro. Ele que joga aí pelo Liverpool Montevideo, eu já trouxe aqui um vídeo só falando sobre ele, quando terminar eu deixo na tela final, mas enfim, o centroavante que joga aí pelo Liverpool, que chegou nesse ano, somou 9 gols, 1 assistência em 34 jogos, anteriormente jogava nessa equipe chamada Progresso, né, que até o próprio o Mastriani jogou, pelo Progresso jogou aí durante 2 temporadas, 7 gols em 49 jogos. Não são números que, os olhos chegam a brilhar, né? Porém, a grande questão é que ele foi importantíssimo para a seleção uruguaia nesses últimos campeonatos que disputou. Por exemplo, em fevereiro de 2023, o sul-americano, né, sub-20, que o Brasil foi campeão, ele foi o artilheiro com 5 gols em 9 jogos, além também de 2 assistências. E também na Copa do Mundo que o Uruguai venceu no mês de setembro, se não estiver enganado, jogou 5 jogos e 1 gol. Então ficou no radar de vários clubes, né? Não só do Brasil, mas do futebol mundial, depois dessa boa participação. Pelo que eu vi aqui, o Luciano Rodrigues tem um valor de mercado próximo da casa dos 3 milhões de euros, o que daria ali uns 15, 16 milhões de reais. Não é um valor também fora das contratações que o Cruzeiro tem feito, então poderia sim ser uma alternativa. Eu só não sei se o Cruzeiro vai tentar nesse ano um centroavante experiente, como foi com o Gilberto, né, que na teoria era para ser uma certeza de pelo menos ser o titular até o final da temporada. Não foi o que aconteceu. Será que agora vai para o outro plano de trazer um jogador mais jovem, sem experiência no Brasil? Enfim, eu acho que o Luciano seria uma excelente opção para o longo prazo, um cara para chegar e ser um reserva imediato, mas titular, colocar toda a pressão nele para fazer 15, 20 gols por ano, não sei se é o papel mais ideal, né? Mas enfim, de qualquer forma, acho que se chegasse para ser um complemento de elenco, para adaptação, eu aceitaria tranquilamente nessa função, né, de centroavante, que o Cruzeiro vai buscar pelo menos mais uma peça para jogar e ser o titular. Bom, e para terminar aqui com vocês, outra opção em relação ao atacante, o Alex Arce, né, que foi um nome especulado aqui no Brasil, no Cruzeiro, Grêmio e Vitória para a próxima temporada. Não realmente tivemos atualizações se esse nome interessa ou não ao Cruzeiro, vou deixar aqui algumas matérias. Do atacante que foi o artilheiro da equipe do Independiente Rivadavia, lá da 2ª divisão do futebol argentino, marcou 26 gols em 32 jogos, realmente números bem interessantes, né? Ele tem contrato com essa equipe que subiu para a 1ª divisão com título até o final de 2025. Ele tem um valor de mercado hoje na casa dos 1,5 milhão de euros, né? Ou seja, daria ali 7 milhões e meio, até mesmo 8 milhões e meio de reais. Não acho que ele vale isso tudo, tá? Porque já tem aí 28 anos de idade. De qualquer forma, se chegasse, é igual, por exemplo, uma promessa. Eu acho que é um cara que valeria o teste se fosse para ser um reserva, porque 2ª divisão do futebol argentino não tem nem comparação, tá, com o que é, por exemplo, nem a nossa Série B, então eu ficaria com o pé atrás nesse quesito. Acho que pode ter sido o nome procurado, talvez, ou pode ter sido especulado pelos empresários dele também, talvez. Vou deixar aqui para vocês os números dele antes, que ano passado jogou aí pelo Sportivo Ameriano, que é uma equipe lá do Paraguai, 9 gols em 35 jogos e anteriormente não tinha conseguido ainda marcar gols. Enfim, de qualquer forma, nos últimos 2 anos
somou aí então 36 gols e outras 5 assistências. Pode deixar aqui o que você tem a dizer aqui embaixo nos comentários sobre essas opções, né? Até aqui, volta do Rafa Silva, quem que você traria para ser o centroavante? Se você quiser ver aqui também sobre um ponta de velocidade que foi especulado no Cruzeiro, vou deixar aqui na tela final, junto com outro nome do América, além do meio de campo, né, o Emanuel, tem outro aí que foi especulado no Cruzeiro, clica lá e confira, e os links dos nossos patrocinadores aqui embaixo na descrição. Valeu, galera!